Em uma célula perfeita, onde todos os seus mecanismos e reações estão conectados, existe um conjunto de elementos responsável pela integridade estrutural da célula e por diversos processos dinâmicos. Este conjunto é chamado de citoesqueleto e é constituído por filamentos proteicos caracterizados em microtúbulos, microfilamentos de actina e filamentos intermediários. Além de promover a integridade estrutural, o citoesqueleto é responsável pela movimentação celular e pelo transporte intracelular de vesículas e organelas, de modo a garantir que a célula continue seu ciclo de vida. Veremos agora o primeiro representante desses componentes. Os microtúbulos são os maiores elementos do citoesqueleto, apresentando 25 nanômetros de diâmetro. Eles são formados por 13 protofilamentos paralelos, os quais são formados por dímeros de proteínas globulares alfa e beta-tubulina. Na sua estrutura final, os microtúbulos são aparentemente ocas. Para o funcionamento dos microtúbulos, é essencial que ocorram seguidas polimerizações e despolimerizações. Primeiramente, ocorre uma fase inicial, lenta, denominada nucleação. In vitro, essa fase depende da formação dos primeiros aglomerados de tubulina e, na célula, a nucleação é feita pelos centrosomos, organelas localizadas próximas ao núcleo. A segunda fase é a de alongamento, que é mais rápida. Contudo, a velocidade está intimamente relacionada à concentração de dímeros de tubulina livres no citosol, e assim, conforme essa concentração diminui, a velocidade também é reduzida, até o momento em que ocorre um equilíbrio entre as polimerizações e despolimerizações. No vídeo, ambos os dímeros de tubulina alfa e beta possuem sítios GTP. No entanto, ele somente é hidrolisado em GDP pela GTpase nas beta-tubulinas. A hidrólise de GTP é de extrema importância para a dinâmica dos microtúbulos, visto que a afinidade da GTP pela tubulina é maior do que GDP, o que garante a despolimerização dos dímeros próximo à extremidade negativa, no momento em que GTP sofre hidrólise. Sendo assim, a velocidade de polimerização é maior na extremidade positiva, que possui uma capa GTP. Uma das funções dos microtúbulos é o transporte de vesículas e organelas, esse que é realizado por proteínas motoras, a adineína e a cinesina. A cinesina anda em direção à periferia na direção negativa para positiva. A cada passo que essas proteínas dão, ocorre a hidrólise de um ATP. A adineína faz o transporte do sentido positivo para o negativo, que é da periferia celular, próxima à membrana, em direção ao núcleo. Outra função dos microtúbulos é a formação do fuso mitótico, em que os centrosomos são duplicados e migram para os polos opostos da célula. Os microtúbulos dos cinetocoros se ligam aos cinetocoros dos cromossomos. Os microtúbulos polares associam-se entre si para garantir maior estabilidade, e os microtúbulos astrais vão dos centrosomos até a periferia celular. Por fim, os cromossomos são separados. Hello, darkness, my old friend. E o movimento deles é auxiliado pelas proteínas motoras. Agora veremos outro tipo de filamento que desempenha principalmente funções estruturais. São os filamentos intermediários, que possuem de 8 a 10 nanômetros de diâmetro. Eles são responsáveis por dar à célula resistência mecânica. No entanto, também são muito flexíveis, como os fios de cabelo, por exemplo, que são formados por queratina. Ai, imagina se eu não tivesse queratina no meu cabelo. Eles se romperiam. Diferentemente dos microtúbulos e microfilamentos, os filamentos intermediários são encontrados normalmente na forma polimerizada, e esses são compostos por diferentes tipos de proteínas, como queratinas e laminas. Porém, não existem filamentos mistos. Algumas funções dos filamentos intermediários são manter a integridade no núcleo por meio das laminas A, B e C, ancorar os desmossomos
e formar redes proteicas no citosol. Por fim, veremos os filamentos de actina ou microfilamentos, os últimos representantes do citoesqueleto. Os filamentos de actina possuem de 5 a 7 nanômetros de diâmetro e são formados por monômeros de actina G-globular. Esses filamentos se entrelaçam 2 a 2, formando polímeros helicoidais. Possuem dinâmica semelhante à dos microtúbulos. Em que a concentração de actina G regula a velocidade de polimerização e despolimerização. Além disso, o controle de inserção e remoção é realizado por proteínas acessórias, que sequestram monômeros livres, capeiam filamentos e aumentam a afinidade da actina G pela extremidade positiva. Quando ocorre a despolimerização dos filamentos de actina, elas saem com menos energia do que quando entraram, pois elas perdem seu radical fosfato e isso as torna menos energéticas. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Algumas dessas proteínas acessórias são timosina, que sequestra monômeros, tropomodulina, que estabiliza o comprimento, filamina, alfa-quitinina e fimbrina, que estabelecem ligações entre actinas para formar redes e feixes, tropomiosina, que estabiliza a estrutura, e miosina, proteína motora importante na contração muscular. Senhora, o que você achou desse trabalho? Senhora, por que você está correndo? Senhora!